Rum. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso seed. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os seeds. Hum Orjen Uje Nujansan Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyodrumne Pema Jugne Jeisudra Cordu Cadro Mampeco Cheti Jesu Dadruchi Jindi Lopti Jesu Sol Guru Pema Sidi Hum Orjen Yuji Nujansan Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyodrupne Pema June Jeisudra Cordu Cadro Mampeco Cheti Jesu Dadruchi Jindi Lopti Jesu Sol Guru Pema Sidi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chodan La Janchu Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonanchi Drola Pentir Sanje Druparsho Sanje Chodan Zochi Chonan La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonanchi Drola Pentir Sanje Druparshu. Então agora vamos encontrando aí a nossa posição. Em primeiro lugar, uma posição bem relaxada e ao mesmo tempo sustentada, elevada, né? Se a gente estiver deitado, que ela esteja alinhada. E a partir daí vai soltando tudo.
Eu não perguntei se tem alguém pela primeira vez. Tem alguém pela primeira vez hoje, agora? Então, perdão, gente, eu vou interromper. Daqui a pouco a gente vai no fluxo, tá? A gente já retoma o fluxo. Oi, Valério. Perdão. Opa, boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite. Você é a primeira vez no SEB ou é a primeira vez no estudo? Certo. É a primeira vez no SEB de São Paulo. Eu sou do SEB de Niterói e já acompanho a Giane por fora, nos grupos de estudo dela particular. E ela me fez o convite para ingressar nesse estudo com vocês. Entendeu? Ah, Pode. tá, mas então Uhum. Então você já está super, já é super de dentro do SEB, das práticas do SEB e dos encontros com a Giane e as práticas com a Giane, né? Isso, com certeza. Eu estou no SEB mesmo, eu estou no SEB online praticamente, há um ano. Essa pandemia maravilhosa, entendeu? O pessoal do SEB todo eu já conheço, já de WhatsApp, de conversar, mas eu não tive ainda presencialmente no SEB de Niterói. Entendeu? Eu moro no interior do Rio, moro na região dos Lagos, em Araruama, entendeu? Mas eu. Beleza, beleza, mas já conhece Lama Santa, já conhece o SEB, já faz Não, já pratica a fiz, meditação, né? já fiz assim, retiros online com Lama Santa, já fiz retiros online com Alan Watson, entendeu? Maravilha, então a gente vai voltar para o fluxo. Então, retoma aí a posição, pessoal. Solta os, os pensamentos, né? Deixa eles. Podem até surgir, vêm, vão. A gente vai tentar ficar mais próximo do nosso foco. Pode ser a respiração, pode ser a energia, como a gente preferir, na nossa prática pessoal. Encontre essa posição confortável e sustentada. Relaxa. Cada vez que se distrair, relaxa um pouco mais e retoma a sua prática.
E aí, tudo bem? Boa noite de novo. Alguma coisa sobre a prática? Ô, Wellington, logo antes da prática tinha uma pessoa levantando a mão. Eu acho que talvez seja outra pessoa nova. Ai, obrigado, eu não vi. Boa noite, Vânia. Quem será, gente, que estava levantando a mão? Pode falar, se quiser, né? Boa noite, meu nome é Maiara. Oi, Maiara, boa noite. Desculpa eu não ter visto você levantar a mão, perdão. Não reparei nesse detalhe. Nem problema. Não, que isso, sem problema. Obrigado. E você levantou a mão porque você queria perguntar alguma coisa ou porque é a primeira vez na prática? É a primeira vez. Maravilha. Primeira vez na prática ou primeira vez no SEB? Eu sou aqui do Espírito Santo, né? Aí a gente tem um grupo de estudos, que é o GEB, né? E, mas a gente é bem novinho ainda, assim, o meu tutor, não é assim que chama, ele já tem mais tempo. Mas o grupo é novo, e uma das integrantes passou esse link, caso quem quisesse fazer um outro estudo, além do que a gente já faz, aí eu resolvi participar. Ah, maravilha. Então também você já conhece um pouco o SEB, né? Já conhece a organização do SEB, Lama Santem. E aí te Sim, indicaram o link dessa prática, você falaram alguma coisa sobre a prática ou você só recebeu o link? Você isso, também, Valério, você a Giane chegou a comentar do que se tratava a prática ou só pediu para você aparecer que aí aqui ela ia conversar com você, eu não sei. Não, ela comentou comigo sobre a prática, O, entendeu? o estudo daqui. E Isso. você, Maiara, você sabe? não, assim, como é bem novo, assim, para mim, ela falou assim, bem por alto, que era um estudo também. Era tudo com. Maravilha. Não tem problema nenhum, é só para eu saber e poder falar, mas não me repetir, né? Então, esse é o estudo deste livro aqui, que eu vou compartilhar aqui na tela, tá? E aí já falo um pouquinho sobre ele. E aí a gente já prossegue o estudo, bem rapidinho. Bom, esse é o ponto que a gente que parou na semana passada. Deixa eu ver se aqui tem. Bom, é este livro aqui, tá? Meditação, Transformação e Yoga do Sonho, do Venerável Gyaltro Rinpoche, né? Esse livro, ele tem três partes, uma parte que vai falar de meditação, uma parte que vai falar de transformação e uma parte que fala da yoga dos sonhos, né? E a gente está estudando só essa segunda parte, que é a parte que fala da transformação. Ele tem, nas três partes, essa estrutura aqui, ó. Né? Tem um texto mais clássico do budismo, né? Que no nosso caso é esse aqui, Transformando Felicidade e Adversidade em Caminho Espiritual.
do Jigme Tenpa Nima, né, o terceiro do Drupchen Rinpoche. Aí depois que a gente lê esse texto clássico, vem o comentário, que é onde a gente acaba focando mais, porque ele acaba falando mais com o nosso tempo, né, a nossa linguagem, mas é o comentário sobre o texto clássico, né, que é do venerável Gyatro Rinpoche. Aí, assim, só para terminar, então essa ideia de transformando felicidade e adversidade em caminho espiritual essa é a prática, né, da gente olhar para as adversidades como uma oportunidade, né, ou como combustível ou motivação, né, para a nossa própria prática espiritual, né, para a própria prática do caminho budista ou do autoconhecimento, do conhecimento da mente, né? Ao invés de olhar para a adversidade como um problema só, ou alguma coisa que a gente quer fugir, né? Que a gente gostaria de evitar somente, né? É difícil evitar, isso acontece, é da própria vida, né? Vida sobe e desce, acontecem problemas, acontecem dificuldades, isso é. Então, ao invés de ficar só no sofrimento ou na rejeição, ou tentando ao máximo manipular situações para evitar, quando na verdade a gente não vai conseguir evitar completamente, né? Então a gente pensa em observar essas situações, né, de adversidade como um terreno de prática, né, de transformação da nossa própria mente. Legal. E aí, no caso, aqui tem a provocação, né? Porque a gente sempre olha para a adversidade meio assim, né? E tudo bem para a felicidade, né? E, na verdade, os dois têm uma pegadinha, então, os dois têm uma... Esqueci o nome aquele objeto que é criado para pegar um ser... Sabe, animalzinho que você coloca assim? Ratoeira. Armadilha. Armadilha. Ratoeira seria para rato, né? Os dois têm uma armadilha, né? Tanto quando tá gostosinho, né? A gente não percebe, mas ali também tem uma armadilha. E quando tá ruim, né? Ali também só querer evitar ou só rejeitar, ali também tem uma armadilha. Mas a gente costuma saber que o ruim, a gente falar realmente seria legal lidar com esse negócio do ruim, né? Agora, o gostosinho, né? Aquela coisa... Aí a gente acaba achando que não precisa, mas, na verdade, as duas coisas são faces da mesma moeda, né? Porque a felicidade aqui não seria a felicidade genuína, né? A felicidade profunda, interna, né? Aqui está falando da felicidade usual, né? As situações... E aí, né, eu não pude vir a semana passada, tive uma questão no trabalho também, mas eu acompanhei depois o estudo, e aí a gente parou aqui, né, na página 37, espero que eu não esteja enganado, porque da outra vez eu dei uma voltada legal, né, no estudo, porque eu acabei vendo a página que tinha parado no dia anterior, e não no último dia. A gente aprende muito mais nos momentos de dificuldade, isso é verdade, né? São momentos de transformação. Eu li o livro Apaixonado pela Vida, né? Do Miguel Rinpoche, e ele fala que na crise já está a semente da transformação. Então é muito bonito isso, né? Muito bonito. E também, assim, ele comenta muito essa questão da morte, né? Seja a morte física, ou seja a morte do dia a dia mesmo, de cada momento, né?
E dizendo assim também, né, na morte, né, já está a semente do renascimento. Então, essa percepção, né, do sofrimento como... sem o sofrimento, assim, sem o sofrimento pode não haver felicidade, né? Eu estou lendo aqui os comentários, né, que estão aqui no bate-papo, e aí a gente já começa. Só que também, se o sofrimento aparecer e eu simplesmente ficar triste, rejeitar e achar que... também ele não vai ser um portal de transformação para uma felicidade genuína, né? Então, também tem que fazer essa preparação da mente para aproveitar o sofrimento para realmente gerar essa transformação que pode trazer um pouco mais de felicidade genuína, né, para a nossa existência, né? E então é disso que se trata o estudo aqui. Esse estudo, e na sequência vai seguir nessa temática, porque aí a Jeane vai estudar o livro Budismo com Atitude, do Lama Alan Wallace, que também segue nessa temática, né, da temática da transformação da mente, né, práticas de transformação da mente. Enfim, imagina, Mayara. Então, seja bem-vinda ao estudo, seja bem-vindo, Valério. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Então, só uma pergunta, posso fazer rapidinho? Pode, por favor. Eu estou vendo aqui no Google Drive, só tem o texto raiz, né? Esse texto que você está lendo não tem, né? Não tem. Esse texto, ele só tem o livro impresso O livro impresso. que é a segunda publicação da editora Bodhisattva, que é a editora que o Lama Santa idealizou, né, junto com o SEB. E este texto aqui, por acaso, a Jeane tem, porque ela participou do processo de tradução do livro. Então, na verdade, não é o livro digital, ele não existe. Ele só existe físico mesmo. É só o trabalho que ainda estava sendo feito de tradução. Obrigado. Já praticamente finalizado, mas aí a gente projeta no estudo para fazer aqui nos nossos encontros. Agora, quem quiser estudar melhor, para ver os detalhes, reler, né, que é infinitamente mais rico, aí teria que entrar em contato com a editora Bodhisattva, que é o único lugar que tem acesso ao livro. Mas obrigado, Thaís, também. Então, sejam bem-vinda, bem-vindo. Vamos começar o estudo. Vamos retomar aqui, né? Então, na semana passada, vocês conversaram bastante, a Jeane também passou bastante por esse ponto, né? Da questão de não rejeitar, né, as adversidades, sair dessa posição comum, que é a mais comum, né, de todos nós, da nossa mente, de simplesmente rejeitar, evitar, tentar controlar para evitar situações de adversidade. E aí, em particular, se você é um praticante do Dharma, o significado de não ser afligido pelos obstáculos que surgem de inimigos, doenças, espíritos malévolos ou qualquer outra coisa, não é que você se tornará apto a evitar o surgimento de tais coisas no futuro. Então, já deixa para ficar bem claro para a gente, né? Ninguém está aqui fazendo treinamento para ficar mágico, poderoso e conseguir controlar melhor as coisas e evitar tudo isso aí, né? De fato, matar um inimigo não garante que um outro venha se manifestar. Ou, ao se livrar de uma doença, não há garantias de que não terá outra nesta existência cíclica. Na verdade, tudo isso significa que os impedimentos não serão capazes de surgir como obstáculos para o caminho espiritual. Você não pode e não consegue evitá-los completamente.
mas eles deixam de ser, obstaculizar o processo no caminho por se tornarem parte dele. Então é isso, né, gente? Essa é a real, assim. A gente não consegue evitar, pelo menos não completamente, né? Todos esses problemas aí que giram em torno da nossa vida. Então tem essa ideia, né? Uma puta sacada, né? Do budismo, assim, esses caminhos contemplativos, né? Então a gente vai fazer uso disso para o nosso benefício e para o benefício de todos os seres, né? Para o benefício do próprio caminho espiritual, né? De praticar, de transformar a mente, né? No sentido da iluminação. Isso aqui lembra aquele ditadinho brasileiro: se a gente não pode vencê-los, junte-se a eles, né? Então, trazer a situação adversa como prática, né? Como material de prática de transformação da mente. É bem melhor. Para que isso aconteça, existem duas coisas que você precisa praticar. A primeira é abandonar a atitude de total aversão à adversidade. É fundamental eliminar tal atitude. A segunda é desenvolver a atitude de entusiasmo em face à adversidade. Além da gente abandonar a atitude da aversão, que a gente já vai fazer tipo um pacto aqui, vamos nos colocar nessa posição, né? Tentar abandonar a atitude de aversão. Essa é a primeira fase, né? Em relação à adversidade. Aí vamos para a segunda fase, que a gente vai desenvolver um entusiasmo, né? Que nem quando a galera tá jogando videogame, né? Que a próxima fase, que é a mais difícil, aí vai ficando cada vez mais animada, né? Só que aqui é a própria vida, né? Então, gerar uma atitude de entusiasmo, né? Quando aparece a situação de adversidade. É uma coisa diferente, né? É muito interessante isso. Então, vamos começar com a primeira, que é abandonar a atitude de profunda aversão à adversidade. Não há nenhuma razão para ter aversão à adversidade. Olha o mestre falando, né? Porque para a gente é muito normal o contrário, né? Mas o mestre dizendo assim, ó, gente, não há nenhuma razão para ter aversão à adversidade, né? E para a gente é tão lógico ter aversão, é tão natural, né? Que a gente vê como funciona diferente, né? Essas mentes que já saíram desse funcionamento usual, né? Em vez disso, você deve reconhecer continuamente a ausência de sentido e o grande prejuízo que surgem de toda a ansiedade miserável que é experienciada por encarar a adversidade como algo desfavorável. Eu fiquei olhando muito, muito assim essas duas frases assim, porque falei, gente, o que será que isso quer dizer, né? Dá uma olhadinha aqui no bate-papo. Trazer o obstáculo como aprendizado, é isso aí. Me vejo fazendo isso só que ao contrário, nós, né? Nós estamos tentando inverter, porque a gente costuma fazer o contrário mesmo, né? Demônios, impedimentos, e o Gustavo lembrando aqui da iluminação da sabedoria primordial, lembrando, isso lembra demônios, impedimentos e espíritos despeitados e malévolos, todos eles nada mais são do que manifestações mentais, né? É isso, Frank, né? Trazer o obstáculo como aprendizado, né? E Almir, a gente vai fazendo isso ao contrário, mas a gente vai tentar agora mudar, né? O processo de transformação da mente, porque a gente costuma fazer o contrário mesmo.
A gente também, né, o Daniel fala que a gente costuma adicionar um peso maior a uma situação que já é difícil, né? Isso é uma coisa que a gente tem um treinamento, assim, né, de aliviar esse peso, olhar com mais leveza. Esse é um ponto. Mas aqui é uma outra coisa, né? É um negócio que vai bem além disso aí, porque é olhar aquela situação que seria um problema e não só aliviar o peso, mas olhar aquilo como o jogo que eu vou jogar, né? A partida que eu vou jogar, né? E aí fazer daquilo a própria prática, né? E se entusiasmar com aquilo. E aí, assim, essa frase, assim, em vez disso, você deve reconhecer continuamente a ausência de sentido. Eu queria até conversar com vocês sobre isso, porque a única coisa que eu consegui pensar, assim, é que a vida, essas coisas vão sempre acontecer, né? Sempre vai ter problema, sempre vai ter adversidade. Então, assim, a gente ter aversão à adversidade parece tão sem sentido mesmo, que é como ir contra a própria lógica da vida. Porque a gente querer que a vida fosse outra coisa que não é, né? Tipo, querer olhar a cor azul e ver o vermelho, né? E isso a gente faz normalmente, né? Quando a gente está agindo no mundo sem esse processo de estudo, de prática, a gente pode passar a vida inteira fazendo isso, querendo evitar o sofrimento, quando é uma coisa que é tão natural quanto água molhar, né? Então, por isso que me parece que é completamente sem sentido, apesar de ser tão normal para a gente, né? E aí é engraçado assim, como uma coisa completamente sem sentido passa a ser tão normal e assim feito por todo mundo, né? E aí um texto assim precisa dar uma chacoalhada na gente, nos tirar, nos chamando a atenção para uma coisa que na verdade deveria ser tão normal, assim, que não adianta gerar aversão à diversidade, porque elas são tão naturais na própria vida, os problemas, as dificuldades, as doenças e depois a própria morte, né? Enfim, então assim, reconhecer a ausência de sentido, né, nessa atitude tão natural nossa de ter aversão à adversidade. E junto com isso, né, a gente vê o grande prejuízo que surge, né, da ansiedade, ele coloca aqui ansiedade miserável que é experienciada por encarar a adversidade como algo desfavorável. Aí já é o outro pulo do gato, né? Como a gente encara sempre como desfavorável, então isso o tempo todo está nos gerando ansiedade, é aquela história, a gente está com medo do que aconteça, está com medo de não conseguir o que queria, quando consegue já começa a ter medo de perder, é com um constante, né, um movimento de ansiedade assim. Alguém teve alguma outra ideia sobre o texto até aqui, que você queria comentar, compartilhar? Ou mesmo perguntar alguma coisa, se o que a gente puder responder, a gente tenta responder aqui junto. Senão, a gente segue. Eu queria fazer um comentário breve, Por assim, favor. sobre por que é tão natural para a gente ter aversão, né? Porque essa aversão surge a partir de um movimento de energia que a gente não controla, né? É um hábito que a gente criou ao longo de muitas vidas, né? E quando a gente se vê numa situação que a gente está perdendo alguma coisa, por exemplo, esse movimento de energia ele vem e toma o nosso corpo, a nossa energia e toma nossos pensamentos que seguem num fluxo contínuo assim de sem controle de emoções perturbadoras, pensamentos negativos que podem envolver até agredir outra pessoa, né? Tudo isso é muito natural, entre aspas, porque é um hábito construído artificialmente. Mas uma vez que ele já foi construído, ele passa a surgir de forma espontânea, sem nosso controle, né? Por isso a importância da meditação, né? Perfeito. É isso mesmo, né, gente? É assim que a gente se construiu.
A Bárbara também está dizendo que a gente, ser humano, né, não sabe lidar com as perdas, com a impermanência, né? E aí, assim, com essa explicação que o Daniel... É por isso que a gente não sabe, né? Porque a gente constrói, sei lá, desde quando esse movimento repetitivo, contínuo, e aí, diante de algo tão natural, que é a diversidade ou a impermanência, a gente acostumou a gerar aversão e achar que isso poderia ser evitado, né? Ou que a coisa melhor a fazer era tentar evitar, ou se irritar, né? Perfeito. E aí isso movimenta a nossa energia dessa forma. Ao relembrar repetidamente como isso é sem sentido, você começa a compreender. Então, ao tentar se habituar à poderosa expectativa de sentir que, a partir de agora, olha, isso aqui é forte. A partir de agora, diante de qualquer tipo de adversidade ou sofrimento que surgir, eu não temerei, nem criarei laços com ela, apenas permitirei que se manifeste. Nossa, isso é o coração assim, ele sente, né? Uma frase dela assim, treme, bate, esquenta. É uma coisa assim, né? É lógico que é um ponto que a gente está buscando desenvolver, né? Ou descortinar, né? Mas você sabe que eu acho que seria tão interessante que a gente falasse essa frase todo dia, assim, todo dia a gente falasse essa frase, assim, só para praticar mesmo, para trazer ou tentar ir colocando cada vez um pouquinho mais a mente nesse ponto, ou mostrando para a mente que tem esse ponto, sabe? Todo dia. Acho que seria uma coisa incrível, porque é uma coisa forte, né? Eu dizer assim, a partir de agora, diante de qualquer tipo de adversidade ou sofrimento que surgir, eu não temerei nem criarei laços com ela, apenas permitirei que se manifeste. Uma grande coragem é cultivada diante da adversidade. Você vê que a palavra é cultivada, né? Então isso é um cultivo mesmo, né? É um processo de transformação da mente. A gente não vai querer já estar desse jeito num ato, né? Ou simplesmente por vontade. Isso vai ter que ser praticado, né? Não é uma tarefa simples, mas se você fizer isso algumas vezes, o poder se desenvolve e, ao final, todas as velhas tendências habituais se dissipam. Alguém abriu o microfone? Alguém ia falar alguma coisa? Eu até gostaria, pode ser? Por favor. Eu acho assim, né? Porque o final da frase que permitirei que ela se manifeste, né? O sofrimento ou a adversidade, né? E aí, para mim, fica uma coisa assim, né? Apenas se manifeste, mas a nossa reação diante dessa manifestação, como fica? Porque se há um sofrimento e há uma adversidade, a gente tem uma tendência de ter, não digo uma reação imediata, mas conversar com esse sofrimento, com essa adversidade. E o que a gente faz nesse momento? O que a gente costuma fazer é lutar para que isso se dissolva ou isso se dissipe, e aí é que a gente se espera, porque assim, apenas deixar que ela se manifeste, cruzar os braços, é humanamente impossível. E quando a gente olha a dor, a gente tem algum movimento de melhorar isso. E aí, quando a gente tenta esse movimento de melhorar, é que estraga. Agora, ficar assim, olhando a dor e a adversidade se manifestar, é um negócio surreal, né? Então, assim, como a gente reage nesse momento onde ela está se manifestando? Será que é ficar assim? Não é, né? Como? Porque precisa de uma reação. Não é precisa. De qualquer maneira, existe uma reação, ou uma apatia, ou uma resposta, ou de qualquer maneira a gente reage. Então, para mim, eu acho que essa que é a dificuldade. O que a gente faz diante do sofrimento? Não sei se eu fui repetitiva ou se vocês me entenderam.
Eu acho o seguinte, aí também vou pedir que se alguém quiser contribuir com a contemplação, por favor, mas acho o seguinte, né? A gente tem um primeiro ponto que é a prática pessoal, né? Antes da própria ação que a gente tenha no mundo, é evidente que a gente faz coisas e para minimizar o sofrimento, né? A gente faz coisas, né, para tentar ajudar as pessoas. Mas antes disso é um ponto anterior, que é um ponto interno, né? Eu e a minha mente. Aí, nesse ponto interno, eu e a minha mente, a gente tem dois caminhos muito usuais, que é esses que você apontou. Ou da negação, né, e ficar na apatia, né? Ou da reificação e ficar e partir para cima ali com tudo e achar que e decidir que aquilo precisa ser feito de uma forma, né, que é a chamada de reação, né? A reatividade. De fato, assim, pelo pouco assim que eu estudo, existe um outro jeito de responder a essas coisas assim, né? Que tem a ver com uma abertura, né? E um tipo de resposta que não vem só do habitual, né? Do reativo, como você falou, e que, por exemplo, as mentes livres dos mestres, a gente pode observar como eles vão respondendo de maneira criativa, de maneira espontânea, de maneira tão bonita, né? Tão as mais diversas situações, enquanto a gente, assim, mais no funcionamento mais comum, acaba tendo a reação mais usual, mais repetitiva, né? Então, eu acho que é assim, não precisa ser ou apatia ou a reatividade comum, né? Tem um espaço, a gente pode deixar que a experiência se manifeste num espaço de liberdade onde as coisas não têm essa perspectiva tão definida do que fazer ou do que não fazer, né? Isso, assim, do ponto de vista da mente, porque é lógico que do ponto de vista prático, se alguém estiver atravessando a rua num perigo, eu vou tentar impedir, né? Mas é a gente tentar ficar um pouco mais nesse mundo interno, né? E não nessa coisa mais prática do dia a dia. Bom, boa noite. Posso trazer um ponto também, Eliton? Aqui é a Gisele que está falando. Por favor, Gisele. É quase charada Gisela. Bom, deixa eu abrir a câmera aqui para vocês me verem. Eu acho que eu entendi o ponto da Gisela no sentido, assim, da passividade, né? Às vezes a gente vê o mal acontecendo e aí se a gente se cala, de certa forma a gente está sendo conivente, né? E aí eu acho que o grande ponto é a intenção, né? Eu acho que é isso que vai motivar se vai ser uma ação boa ou não. Qual que é o intuito que eu estou fazendo aquilo, né? É por um bem maior? Porque realmente eu tenho uma dificuldade, inclusive eu estou passando por isso agora, de ter um obstáculo, só que eu sei que esse obstáculo que eu queria que se cessasse está prejudicando outras pessoas. Então parece que eu absorvo ainda a dor das outras pessoas e não consigo mudar a situação. Aí eu estava até aqui refletindo, eu falei, bom, talvez seja karma também dessas pessoas que estão sendo afetadas por esse obstáculo que eu não consigo mudar. Ele está mais direcionado para mim, mas está atingindo outras pessoas. Talvez seja karma também das outras pessoas, mas eu vou fazer o que está no meu alcance para poder mudar a situação, colocar energia no que eu acho que é importante, né? Só que aí também, que aí a parte da aceitação é saber que nem tudo a gente tem controle, né? Então a gente vai agir até certo ponto, porque o restante não depende da gente, depende de trocentas causas e condições para poder acontecer, né? Então, não sei se eu entendi muito bem, Gi, mas é o que eu tenho lidado, assim, um pouco, sabe? Então, só compartilhando, acho que não tem certo e errado, são maneiras de lidar com a situação, né?
Certo, obrigado, Gisele, obrigado, Gisela. Mas eu acho que é esse ponto, assim, sabe? Não precisa ser só ou a inação, né? Ou a reação, né? Apatia, né? Ou a reatividade. A apatia ou a reatividade. Na verdade, não precisa e isso nem é interessante. Isso a gente já está fazendo há muito tempo nessa vida, ou há muitas vidas, né? Quem quiser olhar assim, há muitas vidas a gente está fazendo, né? Eu acho que tem um outro lugar, né? Um espaço de liberdade, aonde a gente pode olhar para essas coisas de outra forma e, inclusive, né? Se for o caso, né? Como a Gisele ponderou, se for o caso, responder de uma maneira diferente, né? Uma maneira que não é automática, que não é reativa. Se for o caso, e se não for o caso, também não responder. O texto ele vai seguir, e acho que ele vai falar um pouquinho disso aqui, lembrando de uma maneira bem... Olha, Oi, fala, Márcio. oi. Márcio, pode falar. Eu só fazendo uma contribuição e até complementando a tua linha de raciocínio mesmo, né? Dentro da discussão que a Gisela trouxe, eu acho que o texto ele não propõe a discussão sobre agir ou não agir diante das adversidades, sabe? Porque agir ou não agir vai depender das circunstâncias, como a própria Gisele falou, né? Algumas circunstâncias a gente não vai agir porque essa é a atitude mais correta e outras a gente vai agir. Mas aqui no texto ele não está falando sobre agir ou não agir, ele está falando sobre sofrer ou não sofrer, né? E o que ele quer dizer aqui é que o sofrimento, o motor do sofrimento é a própria aversão a ele, né? Então, quando a gente abandona a aversão a, por exemplo, uma emoção perturbadora e deixa que ela se manifeste e coloca numa outra posição de mente em que você olha para ela e não simplesmente fica rejeitando ela, então ela normalmente vai lá e se esvai. A circunstância externa que está envolvida de agir ou não agir, isso é uma demanda da própria circunstância, né? E eu acho que... E aí eu estou complementando a tua própria linha de raciocínio, né? Porque eu acho que você falou mais ou menos nesse sentido, né? Então é isso. Perfeito, Márcio. Desculpa, não vi, acho que eu não vi a mãozinha levantada, perdão. Eu acho que aí voltamos no ponto do texto, exatamente, que é como que eu vou lidar com a adversidade, com o problema, assim, internamente, né? Esse é. Porque é lógico que aqui a gente vai falar da própria vida, vai querer pensar o que fazer na própria vida, mas a gente acaba tendo, né, essa ligação forte com a vida, com os acontecimentos. Mas, de fato, assim, o texto ele tem essa preocupação anterior, né? E, assim, isso não é menor, porque isso também depois, né, no nosso processo com as relações na vida mesmo, esse desenvolvimento vai trazer muitos benefícios e mudanças, né, na própria maneira mais benéfica e mais proveitosa de lidar com as situações. Mas realmente não é o ponto. Ele pode trazer isso como consequência, assim, é a própria prática, né? Ela gera isso, mas não é o ponto, então não é onde a gente vai se focar mesmo. O ponto é como que isso acontece dentro, aqui no coração, né? Ou na mente, né? Geralmente só vem uma aversão, uma raiva, ou um medo, uma atividade incessante, uma ansiedade incessante de tentar fugir, tentar evitar, né? Geralmente é assim. E pode ser de uma maneira diferente, pode ser de uma maneira muito melhor. É isso que o texto vai falar. Aí eu queria voltar aqui um pouquinho no texto, mais um pouquinho, porque vai chegar no ponto aqui que ele vai falar do Shantideva, chega até a ser costuma ser até uma brincadeira,
essa frase do Shantideva, mas ela é muito verdadeira também, né? Então, assim, continuando, só para a gente chegar nesse ponto. Uma grande coragem é cultivada diante da adversidade. Não é uma tarefa simples, mas se você fizer isso algumas vezes, o poder se desenvolve e, ao final, todas as velhas tendências habituais se dissipam. Se alguém está sempre brigando com você, irritando ou alimentando uma relação negativa, depois de um tempo você pode decidir: bem, eu não terei medo disso, porque é inútil. É um bom negócio isso, né? Eu não terei medo disso, olha, porque é inútil. Espera aí que eu mexi sem querer aqui errado. E mudou de página. Opa. Deixarei apenas as coisas como são. Em vez de reagir, que é o que a gente faz, né? Reagir. Permita que isso ocorra e observe. Depois de um tempo, aquele indivíduo que está sempre brigando com você vai se cansar ou se envergonhar. Se for uma pessoa digna, ela ficará envergonhada. Se a pessoa não for digna, ela ficará entediada ou cansada. O ponto principal aqui é que o conflito é algo sem base. Não há razão para continuar desenvolvendo algo que não tem sentido. Se você está numa casa onde não há fantasmas ou espíritos malévolos, mas ainda assim pensa que há e fica bastante paranoico com isso, toda vez que a porta bater ou algum vento entrar pelo quarto, o seu medo será comprovado. Esse medo se intensificará até que fantasmas verdadeiros serão criados. O quarto se tornará, então, assombrado e você terá criado um problemão. Para desenvolver a atitude de abandonar essa profunda aversão à diversidade, o célebre Shantideva disse: se o sofrimento pode ser corrigido, não há razão para ficar desanimado. Porque pode ser corrigido, né? É só resolver, então, na vida prática mesmo, né? Se não pode ser remediado, então não há benefício mesmo em a gente ficarmos infelizes, né? Ficar preocupado, ficar nervoso. Se não tem o que fazer, né? A Gisele estava dizendo, né? Tem coisas que estão completamente fora do meu controle, tem coisas, né? Praticamente as coisas estão fora do nosso controle. Algumas a gente consegue fazer algumas coisas, outras. Então, assim, não há benefício nenhum em ficarmos infelizes se não tem o que fazer, né? Mantenha isso em mente, uma vez que isso indica a inutilidade da aversão à diversidade. Caramba, meu. Inutilidade. É uma palavra forte, né? Para dizer de uma coisa que a gente faz assim toda hora, o tempo todo. Inutilidade. Caramba. Enquanto desenvolve essa atitude, mantenha a consciência do grande prejuízo dessa aversão. Se não reagirmos com intensa ansiedade e a mente for preenchida com força e coragem, é fácil lidarmos com qualquer dificuldade. Essa suposta dificuldade se tornará tão frágil quanto um leve pedaço de algodão. Nossa, que sonho, hein? Essa era a experiência do Karmapa, que muitos de vocês conhecem, já que ele faleceu aqui no seu país, lá nos Estados Unidos. No momento de sua passagem, ele tinha várias doenças que estavam devorando o seu corpo. Diante dessa adversidade, até mesmo uma rocha sentiria grande dificuldade em permanecer calma. Ainda assim, todas as manhãs, quando o médico entrava e lhe perguntava como estava, ele dizia que estava bem e só se preocupava com o que os outros estavam sentindo. Este é um exemplo supremo
de alguém que verdadeiramente realizou essa prática. Há muitos relatos verdadeiros sobre grandes lamas que realizaram o caminho de transformar a adversidade em caminho. Um exemplo é Sua Santidade o Dalai Lama, que perdeu seu país e, mesmo com todas as dificuldades que precisou enfrentar durante esta vida, nunca falou mal sobre os chineses. Quando Mao Tse-tung morreu, Sua Santidade se sentiu muito triste e ofereceu muitas preces para ele. Ele considera todas essas pessoas como objetos de compaixão e amor. Ele realizou a inutilidade e o grande prejuízo da aversão. Inutilidade e grande prejuízo da aversão. A gente tem que gravar isso, inutilidade. Chon Trungpa Rinpoche foi o grande exemplo de alguém que enfrentou dificuldades tremendas apenas pelo bem dos outros. Bom, deixa eu dar só uma paradinha aqui, né, para a gente retomar a ideia que inclusive o Márcio estava frisando agora há pouco, de que isso é um processo interno, né? Porque lá atrás, né, falou, se alguém ficar te irritando, né, às vezes não vai ser a melhor coisa a gente simplesmente ficar calado, né? Eu digo na vida prática, né? Muitas vezes vai ser melhor, assim, tentar evitar aquela situação, inclusive com providências objetivas, né? Afinal de contas, ninguém está dizendo que a gente vai ficar sendo violentado ou ficar sendo... e que a gente tem que ficar sem se proteger, né? O ponto é que, assim, não é essa coisa da ação que vai ser mais lúcida ou mais benéfica em determinada situação. É o ponto anterior mesmo, assim, de como que eu me afeto internamente ou não com aquela situação indesejável. Porque eu posso tomar todas as atitudes necessárias objetivamente na vida, né, para me proteger ou para proteger outras pessoas, morrendo de raiva, nervoso, ou morrendo de medo, ou estressado, posso tomar essas atitudes, ou eu posso tomar essa atitude, as mesmas atitudes, né, necessárias de um ponto de vista da vida prática, sem se sentir tão afetado, né, sem o meu eu se sentir tão afetado por uma provocação, por uma crítica, né? E todas aquelas coisas lá das preocupações mundanas que tem nos 8 versos, né? Ser criticado, enfim. Com essa prática de observar a diversidade e deixá-la se manifestar, como o próprio Márcio falou, e lidar com ela de outra forma internamente, e não rejeitar e ficar achando absurdo, nervoso, enfim. Né? É esse ponto interno, né? De como que eu olho para aquela situação e posso reagir como normalmente reajo, ou eu posso praticar a partir daquela situação e abrir um espaço de possibilidade, né? Um espaço de liberdade para acontecer de outra forma comigo mesmo, né? E internamente eu poder responder de outra forma. Tá? Ô, Wellington, mas eu acho que... Nossa, hoje eu estou muito cansada, a gente teve que vir para a cama. Muito sono, muito cansado, mas para não sair eu fiquei aqui. Mas, assim, estou vendo você falar. E vocês estão me ouvindo? Tá normal, né? Sim. Estou vendo você falar aí, mas eu acho que é treino, né? Com as pequenas aversões. Não adianta a gente pegar aquela versão zona e querer dar mal. Tipo, não tem nada acontecendo. Porque eu lido com isso às vezes.
lido com isso às vezes. E aí, tipo, volta uma cobrança, né? Nossa, eu não desenvolvi nada. Olha como é que eu estou deixando essa versão me bater. Mas aí eu penso pelo outro lado também. Eu falo assim, não, tem outras coisas que têm melhorado. Então assim, eu estava pensando justamente isso. Eu não sei se isso passou pela cabeça de outras pessoas, mas eu acho importante isso, da gente ter esse foco, né? Vamos começar baby steps, né? Perfeito, isso inclusive fala no texto isso, que a gente deve começar com pequenas adversidades e depois ir gradativamente podendo... O próprio texto fala isso, do mestre. Tá perfeito. Vânia, Oi, levanta a mão. Não, queria fazer só uma contribuição assim que veio à minha mente agora, Por favor. que eu acho que eu ligo um pouco com a prática que eu faço do Gustavo, né? Que eu acho que uma das questões assim para a gente olhar nesse passo anterior que você está trazendo, aí esse passo anterior para mim ele surge como a fixação que a gente tem a essas duas coisas, né? Na verdade, em querer resolver as coisas em querer as coisas boas, em querer afastar as coisas que não estão nos fazendo bem, né? Então, a gente tem uma fixação nisso, porque a gente está na roda da vida, nossa mente está ali transitando ali pelos 12 elos, né? Então, acho que a gente reconhecer na gente essa energia, que eu acho que é meio que uma forma de energia, assim, né? É uma fixação que acho que é kármico, né? Isso, como você falou, a gente está trazendo isso milhares, né? Infinitos tempos aí, de ter esse tipo de reação diante daquilo que a gente considera adversidade ou não. Eu acho que a fixação é isso. Eu percebo isso, às vezes, em mim, né? Se eu parar um pouquinho, quando surge uma coisa que não está agradável, aí eu vejo um movimento de eu querer resolver aquilo. Então, se eu parar e se eu pegar a identidade ali que está fixa naquilo, se eu só olhar, se eu só reconhecer, meio que ela relaxa, assim, ela solta, né? Aí aquele espaço aberto que você falou da mente, meio que ele surge, assim. Aí você consegue olhar para aquela coisa, para aquele fato, para aquele que está te provocando, assim, e aquilo... Aí você consegue olhar de uma outra maneira, né? Não com tanta diversidade, né? Sentido de adversidade ou de apego, de querer manter. Então, acho que a fixação que a gente tem a isso, né? A não querer a diversidade e a querer só o bem-estar. E isso é muito muito arraigado na gente, né? Porque acho que assim hoje agora você está falando e a minha mão aqui em algum ponto ela está inchada, ela está doendo. E é incrível, porque como eu quero resolver isso? Como se isso fosse um grande problema. Então, mesmo eu sabendo que não tem problema nenhum, tem uma energia que brota lá no fundo que quer resolver aquilo, né? Que quer parar, quer resolver a mão que de repente ficou inchada. E por que ela ficou inchada? Entendeu? Aí ela quer entender, ela quer curar. Mas como que isso é arraigado? Como que isso é sutil, né? Então, acho que esse é o karma, essa energia kármica que a gente está trazendo, e aí... Enfim. Ô, Vânia, isso é mais essa questão falou... da fixação mesmo, né? Que a gente tem. Eu acho perfeito. O ponto ali é a fixação. Eu também faço essa leitura mesmo, porque é da onde vem, né? Essa fixação que vai gerar energia, que o Daniel já tinha falado, né? O ponto da energia. E essa fixação mesmo de que eu preciso fazer as coisas darem certo e eu preciso evitar aquelas que tenham problemas, né? Isso é anterior a qualquer ação, né? Já é um negócio automático, assim, né? Fala, Rodrigo. O Lama Santen, ele falou uma coisa também que me fez lembrar agora, a gente fica muito entre a aversão e o apego.
e esquece do que está no meio. Nisso tem um mundo, né? Enquanto a gente se ocupa da aversão e do apego, a gente vai deixando passar um monte de coisa que a gente tem uma sensação meio neutra, né? Aí eu me lembrei disso na fala da Vânia, de um trecho. E aí, isso, eu tive tipo um insight nesse momento, que eu realmente falei, ó, realmente é algo que a gente não presta atenção, né? Naquilo que está ali, mas que não te causa nenhuma coisa nem outra, né? E olha, só fazendo um parênteses, assim, fugindo um pouquinho desse tema, mas eu já ouvi, né, e então, do Lama Santen, que esse lance do que é neutro é onde reside, assim, onde a gente vai cometer as nossas maiores ações kármicas, porque é um monte de coisa que está no nosso campo de indiferença, assim, que a gente não está nem percebendo como está lidando com aquelas coisas, e é gigantesco, assim. A gente só percebe mesmo uma pequena parte que está no polo da atração, né, do apego e da aversão. Mas a maior parte está ali no meio desse campo da neutro, né, que a gente acaba reagindo com indiferença. Então, que a gente deveria ter realmente um cuidado com isso, assim, começar a ter um olhar mais cuidadoso com todo esse campo aí. Fala, Rodrigo. Oi, eu queria só fazer uma pergunta para vocês sobre isso que a Vânia falou das fixações, né? Vocês acham que é isso que ele estava querendo dizer lá da questão de não criar laços com a adversidade? É essa fixação que ela estava falando? Ô, Rodrigo, uma vez eu escutei, tá me escutando? É a Gisele que está falando. Que se você não quer gerar vínculo para as próximas vidas com alguém, por exemplo, não desenvolva aversão, porque a aversão ela é uma energia muito forte, assim como o apego. Então, ela acaba gerando vínculo. É mais ou menos assim, Elton? A fixação que a Vânia estava falando, né? Acho que se me corrija, Vânia, se for algo um pouco diferente, mas é a nossa fixação anterior, né, que nos move a fazer esse movimento natural, não, mas repetitivo, né, de reagir da mesma forma diante das situações, por exemplo, de adversidade, de já querer resolver. É um negócio, essa fixação em querer resolver. Seria isso, Vânia? Acho que sim, de certa forma, sim. Essa fixação que a gente tem a ter essa reação, né? Porque essa forma repetitiva que você está falando, isso é uma energia kármica, né? Então a gente está se identificando com aquilo, né? A gente está pegando aquilo que está brotando, a gente se fixa naquilo e a gente toma aquilo como real e a gente se torna aquilo. Aí a gente quer reagir só a partir daquilo que surgiu. A gente não consegue manter o distanciamento, né? Então, acho que reconhecer a parte da identidade que está fixado a essa energia que está brotando, né? Mas acho que isso, de alguma maneira, tem a ver com que... Eu esqueci o nome, né, da pessoa aí que fez a colocação, que o Rodrigo fez. Porque se a gente pensar bem, como o Lama fala, de alguma maneira, essa fixação, quer dizer, é a originação interdependente também, né? Ela está pegando as coisas e ela está criando outras, e aí a história está seguindo, né? Então, quando eu me fixo naquela energia, a partir dessa fixação, eu começo a criar outras histórias. Aí aquela história de adversidade, alguma coisa, ela vai seguir em frente, né? E vai ter o sofrimento, com certeza, né? Então, de alguma maneira, se a gente pensar, se eu libero essa fixação, eu solto tudo, e aí eu não vou ter elemento para dar corda adiante, né? De certa maneira, aquele sofrimento pode cessar, não necessariamente que a coisa vai se resolver, eu só vou interagir com ela de um outro lugar mais livre a partir do que ela está sendo ali realmente, né? Não sei se dá para entender. Vânia, Vânia, você está falando exatamente o que eu estou passando aqui.
eu tô com o estômago ruim, muita vontade de ir no banheiro, passei um tempão no banheiro, aí voltei para cá, e já tô com vontade de ir no banheiro de novo, mas eu comecei a fixar, eu falei, não vai atrapalhar minha prática, eu fui, tipo, botando um monte de coisa desnecessária, e é só o mal-estar, né? Então, assim, você tá falando aí, é mesmo, assim, parece que é para mim, assim, total, obrigada. Que força, Lívia, que bom, hein? Ó, parabéns. E aí, para todos gente, nós, né? Porque é como a gente está reagindo, na verdade, né? não é? Então, mas assim, só para a gente ir encerrando, né? Aí a gente tem esse ponto da nossa fixação a esse movimento automático, kármico, que tem a ver com nossa energia, né? De olhar para a diversidade como algo que automaticamente eu vou tentar controlar, evitar ou resolver, né? Aí tem esse outro ponto, né? Que se eu olhar para se eu der uma parada, né? Acho que tentando entender a contribuição da Vânia, quando a gente dá uma parada para lidar com isso de outra forma, né? Tentando soltar aquele movimento inicial automático, né? Que vem desse ponto de fixação, a gente pode ter a experiência, né? Disso que surge dentro da gente, essa rejeição, né? Ou como falou o Márcio também, daquilo ir reduzindo, né? Daquilo ir, de repente, se dissipando. A gente pode ter essa experiência. Agora, o ponto do texto é uma coisa, junto disso, ou mais até do que isso, é que a gente vai olhar para esse ponto da diversidade não só como algo que eu consigo dissipar, mas como algo que eu vou trazer para o caminho espiritual. E, na verdade, é a mesma coisa, né? Mas, assim, eu vou trazer para o caminho, eu vou usar isso como prática. Vai ser tipo o exercício, sabe? Vai ser os pesos que eu vou levantar para praticar, para deixar a mente treinada, para treinar a mente, para liberar a mente, né? E aí o ponto que você, só para encerrar mesmo, que você estava trazendo, Rodrigo, acho que é da página anterior aqui, né? Só para eu entender certinho, que é quando ele falou do sofrimento, acho que aqui na página 37, a partir de agora, diante de qualquer tipo de adversidade ou sofrimento que surgir, eu não temerei nem criarei laços. Perfeito. O criar laços realmente é se fixar. Essa é a ideia, não? E acho que com a ideia que a Vânia trouxe, assim, né? De sair dessa fixação, né? Então, assim, não temerei nem criarei laços com ela. Apenas permanecerei permitirei que se manifeste. Então, ficar nesse ponto que não reage automaticamente a partir da energia que já está reagindo de maneira automática, né? E sim, né? Quando a gente fala que não criar laço, né, é tentar não criar essa fixação. Então, eu não temerei e não me fixarei. Pode ser lido dessa forma. Não me fixarei com ela, apenas vou permitir que se manifeste, né? Como a gente estava falando, a Vânia falou, o Márcio falou, então permitir que se manifeste para poder observar aquilo de outro ponto. E aí, quando a gente sai desse movimento automático, aí a gente tem surge a oportunidade de aparecer um espaço de liberdade onde a gente pode experienciar essas coisas de outra maneira, né? E responder internamente essas coisas de uma outra maneira, né? Então, essa é a prática, né? Mas aí a gente vai ter que encerrar, gente, porque nós já estouramos o horário. Então, nós vamos fazer a dedicação e não deu tempo de ler depois as outras coisas do bate-papo, me perdoem, tá? Então, vamos fazer bem rapidinho aqui a dedicação. E o que ficou aí ainda de questão
Por favor, gente, na semana que vem a G está aí, e aí dá para retomar, dá para trazer outros elementos que a G possa trazer de toda essa contemplação, tá bom? Opa! Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tristan Deltsen possa florescer e permear os três reinos, que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Ken lo chosun hin lu chezan lin sasun chaparpel droju chosun não adan midral do sungeleixo. Obrigado, pessoal, pela presença, para a gente poder estudar e praticar junto aqui. Obrigado, Elton. Boa noite, pessoal. Gratidão, boa noite. Boa noite. Muito proveitoso hoje. Boa noite. Obrigado, Elton. Obrigada, Boa boa semana. Obrigado a Obrigado, todos. Breve. Obrigado. Obrigado a todos. Até mais. Abração, Márcio. Abração forte aí, viu?